governo republicano virou Leviatã, bicho grande, cabeçudo, careca, de 9 dedos e... Elogio a Dom Pedro I, 22 de agosto de 2025. Instituto Histórico e Geográfico de Pompéu. Reunidos hoje, dia 22 de agosto de 2025, neste Instituto Histórico e Geográfico de Pompéu, é justo que rendamos homenagem a uma figura basilar da nossa formação nacional e municipal. Dom Pedro I, o proclamador da independência do Brasil. Por sinal, se estamos, nesse momento, solidários à história e à geografia defendida por este Instituto, o fazemos em função da vontade do herói nacional liberal das margens do Ipiranga. Foi ele quem fez nascer o sol da liberdade, iluminando o povo dessa terra com o raio de um destino comum e espírito livre. A história da designação dos portugueses nascidos no Brasil se conecta com a ideia contemporânea de nacionalidade reconhecida por jus solis e jus sanguinis, mesmo que esses termos não fossem usados oficialmente no período colonial. Em resumo, apesar do oceano que nos separava, tínhamos o mesmo Estado-nação. Até então, éramos irmãos pelo solo pátrio e pela consanguinidade, unidos como parte da mesma nação portuguesa. Assim se forjou a nação vencedora do vasto oceano e de espírito indomável perante as barreiras da natureza, pois maior que o mar era o laço que nos congrega, os filhos de uma mesma pátria. Contudo, a sucessão inevitável dos acontecimentos nos deu outra sorte. Importa situar historicamente como nossos caminhos se tornaram oblíquos e como nosso compatriota, nascido em Portugal, é brasileiro. Os primeiros a chegar à terra de Vera Cruz ousaram singrar o mar profundo, rasgando com suas naus o dorso do oceano. Aportaram primeiro na Bahia e dali, movidos por ânsia de conquista e destino, lançaram-se pelo vasto litoral e depois pelas entranhas da selva. O peito deles não cabia só o beira-mar. Queriam era o dentro do mato, a vereda escondida e o sertão aberto. Bandeirantes foram a ponta de coragem, abrindo caminhos pelos cascos dos muares, como a picada de Goiás, levando junto a fé, o ferro e a coragem. Pompéu nasceu assim, no ranger das celas, no lombo das mulas cansadas, com gente carregando tralhas e sonhos, pagando o preço em suor e sangue. Daquela andança dura, de dor e valentia, se foi tecendo não só o arraial, mas a trama inteira de uma nação. Dom Pedro de Alcântara nasceu em 12 de outubro de 1798 em Queluz, Portugal, filho do rei Dom João VI e da rainha Carlota Joaquina. Veio para o Brasil em 1808, ainda jovem, quando a família real se transferiu para o Rio de Janeiro, devido à invasão napoleônica em Portugal. Em decorrência da mudança, o Brasil passava, nos anos seguintes, de colônia para Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Naquela época, os pioneiros e os ditos naturais da terra eram e se reconheciam portugueses. Tanto é assim que pouco importava se a pessoa nascia em Lisboa ou Salvador. Todos eram súditos do mesmo soberano. A transferência de Dom João VI para cá não significava, a princípio, o nascimento de uma nova nação, mas a continuidade do mesmo império com outro centro político. Contudo, Dom Pedro, estabelecido no Brasil, não via um território vasto ou riquezas incalculáveis. Os pés nessa terra fizeram-no caminhar por um povo em formação, que já compartilhava a mesma língua, a mesma fé e um novo horizonte de destino. Foram os olhos do príncipe regente português a constatar diretamente que o rumo era outro. Em nossas serras e rios, no sertão ou no litoral, havia laços que uniam homens e mulheres, apesar de governos. O Brasil, pela visão do regente, tinha corpo e tinha alma.
a grandeza geográfica que sustentava a ideia de pátria e a comunhão espiritual, que dava substância à ideia de nação. Era a realidade implacável, mais funda que decreto de rei e mais dura que a letra da lei. O primeiro Brasil foi uma ideia, oriunda da vontade de Dom Pedro. O dia do fico não foi apenas a resposta de um príncipe a um povo ansioso. Foi o gesto fundador de uma nação que escolhia a si mesma. Ficar era partir, não no sentido de ir embora, mas com o significado de dar o começo. Dom Pedro I ensinava que a verdadeira independência não estava em fugir das adversidades da vida, mas em permanecer com firmeza onde o destino chama. Ficar naquele instante foi um ato de liberdade, foi assumir que o Brasil já não se deixaria conduzir por ordens alheias, mas que escolheria, por si próprio, o rumo de sua história. Assim, o fico de Dom Pedro é a metáfora maior da nossa soberania. A decisão de jamais eximir-se às responsabilidades, de não abandonar a terra, de enraizar-se nela para então erguer-se a pátria livre. Era o sinal que bastava, hora de soltar o brado e fazer acordar o sonho para uma nação. Às margens do Ipiranga, o gesto de Dom Pedro condensou séculos de luta, suor e esperança, tornando-se o grito que rasgou a noite colonial e anunciou a aurora da liberdade. Deu voz ao sentimento comum de que seríamos capazes de enfrentar os nossos próprios desafios, de que teríamos força para resolver nossos problemas e a coragem de construir, com nossas próprias mãos, o futuro que desejávamos. A vida não fazia sentido sem a posse da própria liberdade. Era, de fato, independência ou morte. Dona Joaquina do Pompéu, figura de fibra e visão, teve papel de relevo na consolidação do Império nascente. Sua influência econômica e política, fruto da imensa fortuna do sertão de Minas Gerais, deu lastro à causa da independência, garantindo recursos, víveres e apoio ao movimento que sustentava Dom Pedro I. Mulher de ação em tempos de homens. Sua rede de alianças e sua determinação em fortalecer a autonomia do Brasil foram essenciais para que o jovem imperador encontrasse respaldo fora da corte. Dona Joaquina, ao apoiar o projeto imperial, ajudou a erguer não apenas a figura de Dom Pedro, mas a própria estrutura que assegurava a unidade e a viabilidade do nosso país. Dom Pedro outorgou ao Brasil a primeira Constituição, em 1824, a mais longeva da nossa história, vigorando por 65 anos, garantindo um longo período de estabilidade até o golpe da proclamação da República. Na Carta, lançou fundamentos que atravessaram 2 séculos e permanecem vivos até hoje. A Carta Imperial garantiu direitos que, mesmo remodelados nas constituições seguintes, sobreviveram em essência: a liberdade individual, a igualdade perante a lei, a inviolabilidade da propriedade privada, a liberdade religiosa e a separação dos poderes. É certo dizer que as melhores virtudes da Constituição de 1988 descendem diretamente da Carta de 1824. Essa Constituição lançou as bases jurídicas do Império, estabelecendo direitos civis, garantias individuais e um sistema de governo que unia ordem e liberdade. Certamente, sua obra não foi apenas inaugural, mas duradoura, dando ao Brasil a espinha dorsal jurídica de uma pátria livre. A Carta Magna foi suficiente para que Dom Pedro fosse lembrado, mutatis mutandis, como um monarca liberal, capaz de incorporar ao Brasil as ideias do constitucionalismo europeu de seu tempo, fixar as estruturas de um Estado moderno, preservar a unidade nacional e consolidar o sentimento de nação. Como dizia Rodrigo Marinho em seu livro A História do Brasil pelas suas Constituições, a Constituição de caráter liberal foi excelente, pois abriu oportunidades e possibilidades para o Brasil se tornar mais rico, próspero, apesar do terrível sistema escravocrata. Dom Pedro I tinha plena consciência de que a Constituição era essencial para a formação de uma nação estável. Ele
acompanhava de perto os ecos da Revolução Liberal do Porto de 1820, que exigiria de seu pai, Dom João VI, a convocação de cortes constituintes e o fim do absolutismo. Foi esse movimento que trouxe para o Brasil, ainda colônia e depois Reino Unido, a noção de um Estado moderno só poderia se firmar com bases constitucionais claras. Ao outorgar a Carta de 1824, Dom Pedro não apenas respondia às pressões internas por limites ao poder e garantias de direito, mas também buscava dar estabilidade política e legitimidade ao novo império, evitando que o Brasil caminhasse para a fragmentação como as ex-colônias espanholas. Ele compreendia que sem uma lei fundamental, a independência poderia se perder em desordem. Com ela, o Brasil teria ordem para se consolidar e liberdade para prosperar. Como observa o economista Hans Hermann Hoppe, monarquia é o governo de propriedade privada, enquanto democracia é o governo de propriedade pública, o que confere à figura do monarca um interesse natural em investir no bem de sua terra. Já a República Democrática, por sua vez, é um regime em que os governantes são meros administradores temporários, sem laços de continuidade, e por isso tendem a explorar o presente sem zelar pelo futuro, arruinando o patrimônio comum como se fosse coisa de ninguém. O defensor perpétuo do Brasil tinha condições de decidir com um horizonte a longo prazo. Preservou a unidade nacional num território vasto. Ao fazê-lo, consolidou a ideia de que o Brasil não era apenas um apêndice europeu, mas uma pátria íntegra, capaz de pavimentar seu caminho. Dom Pedro tinha plena consciência dos desafios internos que a nova nação enfrentaria. As divergências regionais, as pressões econômicas, as mazelas que acometiam o povo. E sabia também que perdera o que perdera ao romper com Portugal: o prestígio dinástico, apoios políticos e a segurança de permanecer sobre o abrigo da antiga metrópole. Ainda assim, escolheu o risco e o sacrifício. Todos aqueles que ainda hoje se colocam contra a memória de Dom Pedro, contra sua obra e seu gesto fundador, não atacam apenas o personagem histórico, atacam o próprio Brasil, querem minar a base sobre a qual se ergueu nossa pátria. Criam tribos, planejam muros, negam o sonho de unidade nacional que nos fez sobreviver a provações do tempo. Ao rejeitarem a figura do proclamador da independência, manifestam o desejo oculto de se ver dissolvida a nação que nasceu do seu brado. Munidos de foice e martelo, símbolos da negação da nossa tradição liberal, dilapidam os pilares que sustentam a liberdade. Zombam da memória coletiva, debocham das raízes que nos uniram como povo e tratam com desprezo a herança que consolidou a nossa soberania. Se a independência é o alicerce de tudo o que temos, são esses alicerces que eles pretendem corroer para que sobre as ruínas da pátria se ergam ideologias estranhas ao nosso destino. Acabam com os valores nacionais como meio de implantar outro regime de governo. Como observa Adriano Gianturco, é preciso distinguir região do Estado. Em Portugal, a República Portuguesa é o governo, mas Portugal é a região. A pátria é a que permanece às rupturas. Aqui, a República Federativa é apenas a forma de governo, mas o Brasil é a região maior que sobrevive às mudanças de regime. É por isso que não existe estadunidense ou república federativianos. Somos, antes de tudo, brasileiros. De um modo ou de outro, Dom Pedro I sabia disso, e o seu sonho só se concretizaria com a formação do Brasil elemental. Não obstante, a República só derrubou o Império, mas desfez o próprio projeto de Dom Pedro. Aquele sonho de nação erguida em alicerce próprio. O governo republicano virou Leviatã, bicho grande, cabeçudo, careca, de 9 dedos e comedor de gente. O monstro engoliu quem o pariu e de bocarra aberta vem rapinando posses e riquezas do povoado.
O botim, cada vez maior, virou chamariz aos piratas privados com seu tapa-olho e paletó. A liberdade foi sacrificada a canetadas monocráticas, para que os pagadores de impostos, ditos inconvenientes, permanecessem calados, amordaçados. E lá, nos palácios de Brasília, toma posse a elite socialista, feita de privilégios, troncos e chibatas. Senhores de engenho moderno, batendo no lombo do povo. O quinto de taxas que pesaram sobre o pescoço de Tiradentes, hoje não derramam gotas no poço sem fundo do erário público. Muito menos quitam as atividades ditas republicanas nos palácios do Paranoá. O jargão mor da Revolução Americana, no taxation without representation, virou em terras tupiniquins o só não é taxado aqueles que têm representação e lobby no governo. E o povo que se lasque, em tradução livre, contextualizada por mim. Brasileiro ou estrangeiro, tanto faz. Nessa terra, o alvará só um bem-vindo, contando que pague quieto. Coitados. Dom Pedro, ao final, preferiu abdicar a governar sem representatividade ou legitimidade. Ao entregar o trono a seu filho, recusou ser um rei sem povo, um imperador sem nação. Seu gesto não foi de fraqueza, mas de coerência. Compreendia que a autoridade não tem sentido quando não reconhecida pelos governados. Abdicar foi, assim, o último serviço ao Brasil. Evitar que o império mergulhasse a discórdia e assegurar a continuidade da obra que iniciara. Mesmo partindo, deixou o país a lição que a liberdade e a legitimidade estão acima da vontade pessoal do governante. Talvez tivesse sido melhor que Dom Pedro I continuasse o seu curso e governado à revelia. Porém, a contumácia era sem dúvida aquém do seu intento de um Brasil uno, estável. Não prosperaria essa ideia, pois o brasileiro não precisa de governantes e muito menos de governos. Ainda quem sabe, se o fio não tivesse sido cortado com a República, hoje o país carregaria menos rupturas e fraturas, menos improvisos de governo em governo. Talvez tivéssemos preservado um Estado mais coeso, menos dado a espasmos de crise, e o povo, em vez de carregar nas costas tributos desmedidos, pudessem colher os frutos de uma comunidade que visava não ao poder pelo poder, mas ao futuro da nação. Em verdade, os inimigos do Brasil desejam ver o Brasil entregue à palma dos estrangeiros, submissos a governos e ao dirigismo. Não tem, contudo, mão firme para segurar as rédeas do próprio destino com um projeto de país. O fazem sem perceber que a grandeza de um povo só se assegura quando enraiza em sua própria terra e assume com dignidade a construção do futuro. Detratores da nação preferem partir, repartir, renegar ao passado que Dom Pedro I permaneceu e apontou o norte. Compatriotas, a liberdade exige responsabilidade, coragem e fidelidade aos princípios. Dom Pedro I não foi apenas o príncipe que ousou dizer independência ou morte. Foi também um homem que, após abdicar do trono, preferiu o exílio à tirania e que, longe da pátria que ajudara a fundar, continuou a lutar pelos ideais de liberdade em Portugal, onde entregou sua saúde e sua vida. Morreu jovem, aos 35 anos, mas deixou ao Brasil uma herança que o tempo não apaga. A unidade nacional, a chama da soberania e o exemplo de coragem. Se hoje nos reunimos para lembrá-lo, não apenas para narrar feitos do passado, mas para reafirmar que seu sonho continua sendo o nosso, de um Brasil livre, unido e digno. Assim, ao celebrarmos a memória de Dom Pedro, reafirmamos que a pátria que ele nos legou não pertence ao ontem, mas ao amanhã que temos o dever de construir. Obrigado.